Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e vamos logo às notícias, começando com uma programação do Botafogo Social Olímpico, né? Quem não acompanha, acompanhe no Instagram. Tô meio resfriado, galera, desculpa aí a nasalada a voz. Sábado agora, a programação vai ser intensa para o torcedor alvinegro em General Severiano, começando às 11 da manhã já, com o jogo Botafogo e União Corinthians pelo NBB lá no Oscar Zelaya, tá? O ginásio de GS, beleza? Ao meio-dia, festival de cerveja, esse calorão que tá fazendo no Rio de Janeiro, né? Pede uma cerveja, então festival de cerveja alvinegro. E às 4 da tarde, no telão de GS, vai ter o jogo, né? Botafogo e Bangu, pela segunda rodada do Carioca. E não acabou aí não. Após o jogo, às 18, começa um show de rock, lá uma banda vai tocar ao vivo, tá? Para o torcedor alvinegro que frequenta General Severiano, beleza? Vamos então agora começar com as notícias, tá? Do time profissional. Um passarinho me contou. Não, galera, é o seguinte, sobre os treinos do Thiago Nunes lá em Itu, Botafogo que retornou ontem ao Rio de Janeiro, né? E a informação é importante, tá? Durante a maior parte do tempo em Itu, o Thiago Nunes utilizou o mesmo esquema de jogo que ele terminou, né, a temporada ano passado com 3 zagueiros, tá? O 3-4-3. Quem eram as figurinhas carimbadas da zaga, né? Como a gente já pode imaginar, o Lucas Alter e também o Alexander Barbosa. Nas outras posições, o Thiago testou várias escalações, tá? Vários formatos diferentes, puxou, por exemplo, o Danilo Barbosa também para compor a zaga, né? Que ele já tinha feito isso ano passado, então não dá para a gente cravar como é que o Botafogo vai jogar, por exemplo, diante do Madureira, né? Amanhã, já é amanhã a estreia no Carioca. Mas é bem interessante, né? Ver esse esquema de jogo, 3-4-3, e a questão dos jogadores serem testados fora das suas posições originais, tá? Existe, segundo o portal botafoguense, existe uma possibilidade de um esquema híbrido. O que seria o esquema híbrido? Não é um nome chique aí, para falar que o Botafogo pode vir a mudar de esquema dentro de uma mesma partida, que é algo comum, especialmente na Europa, né, de acontecer, mostrando que o Thiago Nunes está antenado a isso, óbvio, né? Que seria uma hora o 3-4-3, como eu falei, outra hora o 4-2-3-1, beleza? Importante, tá? Do esquema treinado pelo Thiago Nunes, pressão sem bola, tá? Que poderia ter um 3+2 no ataque, tá? Fecharia os jogadores já desde o início ali da primeira linha do adversário, né? O Botafogo marcando. E uma coisa muito importante também de dizer, tá? O Thiago Nunes gosta de um jogo muito ofensivo, tá? E posicional, tá? Estilo de jogo rápido, com ataques rápidos, sempre explorando a velocidade, beleza? Isso talvez explique a própria... Peraí que tem gente aqui, tem gente querendo aparecer. Só o cabelinho aqui, só o tupetinho. Você gosta de ouvir sobre tática? Hein, Maia? Ganhei um beijo. Galera, então assim, é o esquema que o próprio Thiago Nunes também utilizou no Atlético Paranaense, né? Tinha jogadores com essas características de velocidade e, como eu ia dizendo, talvez explique a própria contratação do Manafá, né? Que é um cara que se baseia muito na ofensividade, né? E deixa a desejar um pouco na questão defensiva, tá? E ainda sobre a questão do ataque rápido, né? Lançamentos e inversões de jogo. O Botafogo que agora está com vários pontas aí, Jefinho, Savarino, né? Se juntaram a Júnior Santos, Segovinha, Vitor Sá. O Botafogo tem muitas opções de velocidade e, por ser um jogo também muito rápido, eu começo a imaginar que, como já vinha acontecendo com o próprio Vitor Sá, né? O jogador se dedica tanto em campo que ele não consegue terminar a partida, fica muito cansado e aí vem e substitui, e o Botafogo vai ter opções de outros jogadores muito rápidos pela ponta, justamente para imprimir esse jogo de velocidade do Thiago Nunes. Então a primeira informação aí do ano que surge, né? Como eu disse, o passarinho me contou, mas a primeira informação que a gente traz aí sobre esquema de jogo, né? Como o Botafogo iniciará a temporada
e obviamente que o Thiago Nunes vai observar isso nos jogos mesmo do Carioca para ver se ele vai continuar com essa filosofia nas competições mais importantes, como por exemplo a própria Libertadores, beleza? Galera, de início é difícil a gente cravar qual que vai ser o time do Botafogo, tá? Por exemplo, a gente soube ontem que o Tiquinho Soares não deve jogar, assim como o Marçal já tinha falado, pelo mesmo jogo, né, que ele foi punido, né, ano passado, o jogo com o Flamengo lá em Brasília, um jogo de péssimas memórias pra gente, arbitragem horrível, né? O Tiquinho não deve jogar os 3 primeiros jogos do Carioca, tá? Por que não deve? O primeiro jogo ele já tá fora contra o Madureira, também acho que não é um Deus nos acuda, né? O Botafogo provavelmente vai ou de Janderson ou de Matheus Nascimento, menos chance pro Adamo, né? Mas enfim, é o seguinte, a presidente Renata Mansur, do TJD, tá? Tribunal de Justiça do Rio, considerou que não era o caso de trocar essa pena, né, do Tiquinho por cestas básicas, por exemplo, né? Então, a decisão ainda pode ser revista. Para o jogo com Madureira, o Tiquinho já está fora. Quem sabe aí, se tiver uma mudança, né, na decisão, o Tiquinho volte contra o Bangu, mas é improvável. O mais certo é que o Tiquinho, assim como o Marçal, fique fora dos 3 primeiros jogos do campeonato, beleza? Galera, Vitor Cuesta, situação do zagueiro, tá? Botafogo tentou de tudo que ele fosse para o Inter Miami, né? Não só pela proposta era mais interessante para o Botafogo, mas também a questão do Botafogo fazer ali um negócio com o clube, né, americano. Obviamente o John Textor gostaria de fazer essa ponte, né? Mas os empresários do zagueiro argentino é que embarreiraram. Agora você imagina o Cuesta, né? Com certeza, como argentino, ele gostaria muito, perdão, resfriado pegou, gostaria muito de jogar ao lado do Messi, né? Luizito Soares também, Uruguai, enfim. Mas aí os empresários dele não toparam, provavelmente não era favorável, né? Vocês entenderam. Pintaram umas orelhas aqui. E então o Botafogo no primeiro momento não estava querendo reforçar um rival brasileiro, no caso o Bahia, que era o clube que já desde o ano passado estava de olho no Vitor Cuesta, né? O que o Bahia malandramente queria? Que o Vitor Cuesta rescindisse o contrato com o Botafogo e que ele fosse sem custo para o tricolor baiano. O Botafogo aí bateu o pé, fez muito bem, o novo Botafogo aí agiu muito bem e disse o seguinte: beleza, a gente até negocia com vocês, mas a gente quer que o Bahia pague a grana que a gente gastou ano passado, né, junto ao Internacional, porque justamente foi quando o Bahia teve interesse pelo Vitor Cuesta, o Botafogo se viu na necessidade de pagar $500 mil, foi mais ou menos esse valor que o Cuesta custou naquela época, né? E o Botafogo renovou com o Cuesta, botou o salário lá em cima, tudo por conta desse interesse do Bahia ano passado. Então agora o Botafogo disse: beleza, a gente até libera para vocês, mas eu quero que você pague, e a tendência é que isso vai acontecer, né? O Grupo City aí investindo forte, né? Falei ontem do Caio Alexandre, né? Meio de campo do Bahia tá ficando interessante, né? O Caio Alexandre, ex-Botafogo, o Cauli, botafoguense, e o Everton Ribeiro, jogador veterano vindo do Flamengo, vão formando aí o meio de campo da equipe baiana. Então a tendência é essa: o Cuesta fechar com o Bahia e o Botafogo ganhar, né, essa grana aí, pelo menos não ficar no prejuízo, beleza? E com a saída do Cuesta, nunca é demais, dizer que o Botafogo vai sim atrás de um zagueiro. Situação dos zagueiros do Botafogo: o Botafogo renovou com o Felipe Sampaio e aí em seguida emprestou ele para o Molenbeek, e já com o Souza foi diferente, e é difícil a gente entender, causa até uma estranheza no primeiro momento, mas é claro que isso tudo aí está sendo gerenciado pela Igor Holden, né? Então o Botafogo, no caso, não renovou com o Souza, e aconteceu o empréstimo. O Souza do Molenbeek, acho que deu para entender, né? Então o Botafogo com certeza precisa trazer mais um zagueiro, já que além, né, do Barbosa, Alexander Barbosa e Lucas Alter, só tem o Bastos, que é um jogador que até agora não disse o que veio, né? Jogador angolano, foi muito mal, né? No finalzinho aí, nos poucos jogos que ele entrou. Eu lembro que ele estreia contra o América Mineiro e até mostrou muita vontade, mas eu já não tinha gostado muito da atuação dele naquele jogo lá no Independência. Muita gente ficou exaltando: pô, o cara
pitbull, não sei o que, eu já fiquei meio pé atrás. Depois, infelizmente, ele acabou também dando uns moles. Não é que a gente vá cravar, né, carimbar, pô, Bastos não serve. Temos que entender que tem todo um período de adaptação. Então vamos dar uma nova chance, quem sabe esse ano ele corresponde às expectativas que o Botafogo criou em torno dele, né? Um jogador com larga experiência lá na Lazio, né? No Calcio italiano, então não é possível que ele seja o jogador que ele demonstrou nas últimas partidas de 2023, beleza? Galera, falando ainda da Eagle Holding, né? Eagle Football, acaba de ter uma contratação na área de scouts, tá? Vou passar para vocês o Dave Bandeira, que trabalhou, aliás, ainda é funcionário do Esporte Clube Internacional, né? Do Inter, né? Desde 2007, está há muito tempo lá no Inter, tá? Segundo o site Revista Colorada, tá? O Dave está muito próximo de se desligar do Internacional de Porto Alegre e ser, né, a nova peça-chave aí da Eagle Football. Inclusive a Revista Colorada diz que dentro da Eagle Football, além de Crystal Palace, Molenbeek, né, Lyon, ele vai estar principalmente ligado ao Botafogo, tá? Então é possível até que ele continue residindo no Brasil. Onde está Dave Bandeira? Ele ainda está, né, ali no momento final dele com o Inter, está na Europa nesse momento, negociando a vinda do Borré para o Colorado, no atacante colombiano, e ao chegar ao Brasil, segundo o site, ele vai se desligar do Inter e se apresentar à Eagle Football, tá? Profissional que é especialista em prospecção de jogadores, ou seja, a área de scout, né? Então, e o Inter tem feito boas contratações, né? No último ano isso aí ficou bem notório, então certamente passou aí pelas mãos, né? Pelos olhos atentos do Dave Bandeira. Boa sorte aí para ele agora na Eagle Holding. E eu tô com a minha mascote aqui, ela não sai do meu colo, só não tá aparecendo na tela, só o tupetinho. Galera, vamos fechar com o assunto do Alan Marques. Volante, 33 anos, do Al-Ahda, botei na thumb, segundo o próprio GE, tá? Serginho Santana, enfim, apuração do GE, o Botafogo está muito próximo de concretizar. Agora, a gente tem que lembrar que também há pouco tempo atrás o Botafogo estava muito próximo do Medina, estava próximo do Roleiser nem tanto, né? Vamos puxar? Mas o GE está cravando que está muito próximo pelo seguinte: tudo certo entre Botafogo e o jogador. Salários, tempo de contrato, luvas, tá? Tá tudo certinho. O Alan Marques quer vir para o Botafogo, é botafoguense, né? Sei que muita gente cornetou, mas isso aí não quer dizer muita coisa. O Marcelo, lateral, era botafoguense, se dizia botafoguense, fanático e foi pro Fluminense. Realmente há casos e casos, né? Mas no caso aí do Alan, parece que isso também está ajudando a pesar. Jogador que fez toda a carreira depois de sair do Vasco na Europa, né? Udinese, Napoli, Everton na Premier League, e agora está lá nos Emirados Árabes Unidos. A única questão que é importante, a liberação do clube Al-Ahda, tá? O Botafogo quer o jogador imediatamente. Já trouxemos aqui no canal que o jogador pode já assinar um pré-contrato com o Botafogo para vir no meio do ano, mas o Botafogo quer ele agora e está disposto, inclusive, né, a pagar uma taxa de transferência, mais ou menos como o caso do Roleiser, né, que foi para o Benfica. O Benfica, a princípio, queria ele para o meio do ano, acabou querendo ele já agora em janeiro, e aí com isso houve um acerto ali nos valores, aumentou um pouquinho, por isso que é chamado de taxa, né? Essa transferência do Roleiser, né, do Estudiantes de La Plata para o Benfica. Então dá mais ou menos, mal comparando, dá para dizer que é algo do tipo. Então o Botafogo aguarda o clube árabe para dar o ok, olha, vocês pagando isso aqui, faz o Pix, né? E aí o Alan será anunciado. Então, grande expectativa, Wilson Manafá já a caminho do Brasil e o Alan também. Últimos detalhes, tomara que tudo dê certo, que não entre boi na linha. Ontem até saiu uma notícia de que o Pedrinho, né, novo presidente do Vasco, gostaria do jogador, sugeriu o jogador para 777, só contextualizando, lembrando que o Pedrinho tem a mesma posição, né, dentro da SAF do Vasco, que é o Durcésio, né? O Durcésio, ele cuida do Botafogo ali, esportes olímpicos, né, da sede social, que eu falei aqui no início do vídeo, né, das atrações em General Severiano, mas o Durcésio tem muito pouca fala, né, junto com o Textor, por mais que eles se deem super bem, sejam amigos, né, estão sempre aí
trocando figurinhas. Então o Pedrinho sugeriu, né, a 777 e a SAF, a empresa norte-americana, não se interessou. Então a informação que a gente tem é que o Vasco não está na negociação, porque considerou que o Vasco já tinha alguns jogadores com mais idade e que o Alan, com 33 anos, também seria mais um jogador pseudo-veterano, né? Gente, nos anos 80, quando eu começo a acompanhar futebol, jogador de 33 anos já estava falando em aposentadoria, só que a gente está falando aí de 40 anos atrás. Obviamente tudo mudou. Hoje um jogador de 33 anos ainda tem muita lenha para queimar, especialmente os caras que se cuidam, que não tem grandes lesões, né? Enfim, então é isso aí, beleza? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo. Vou tentar melhorar do resfriado, peço desculpa a vocês aí pela voz anasalada, mas é isso aí. E se você ainda não faz parte da família Canal Botafogo Digital, o que você está esperando? Se inscreva aqui, né, no canal do YouTube. Já passamos de 7 mil inscritos, e também lá no Instagram, está crescendo aos pouquinhos, mas a galera tá chegando junto também no Instagram, tudo junto, né? @canal Botafogo Digital é a nossa nova plataforma de comunicação, né? Durante o dia também, quando tem alguma novidade, eu posto por lá, beleza? Então é isso, galera. Só para fechar o pacotão, além do Alan, o Botafogo também tá mapeando meias, tá? Porque o Alan, na verdade, é um volante. Até pela técnica dele, ele até poderia jogar mais à frente, né? Eu falei aqui um camisa 8 e tal, mas o Botafogo não desistiu de trazer um meia atacante, né? Justamente para fazer uma sombra, né? Ou até assumir a titularidade no lugar do Eduardo Sheik, beleza? Então, tudo isso aí sendo mapeado, zagueiro, né? E quem sabe também um centroavante, beleza? Tamo junto, aquele abraço, valeu, Fogão!